Mas o prana está constantemente passando por você. Cada vez que você faz a respiração consciente, ou quanto mais tempo você puder fazer de respiração consciente por dia, mais você permite que essa eletricidade, que essa energia flua através de você, Respiração te consertando consciente. e te fortalecendo em cada respiração. Cura e fortalece em cada respiração. A gente já leu sobre autocura. As pessoas, eu sei, tem esses orientais malucos lá que falam autocura, até parece, se eu tomar um tiro aqui vai curar sozinho, se eu não fizer nada não vai curar. Pode curar, pode. Aí, assim, por exemplo, nesse Deca, eu tive um tombo de bicicleta, eram 1.800 de ciclismo. Eu caí da bicicleta com mais ou menos 800 quilômetros. E quando eu caí da bicicleta, o meu pé girou e ele girou 180 graus. E eu tive uma ruptura parcial do tendão do calcâneo do pé esquerdo. E aí, na hora, eu fiquei com tanta raiva e tal, assim, e tinha que voltar e teve uma confusão. Por isso que eu caí, porque teve uma confusão e tal. E aí, beleza, eu voltei pra bike, fui. E aí, por eu ter caído, aí todo mundo veio olhar e resolveram a confusão, que era um negócio de cronometragem, que eles estavam querendo dizer que eu tinha feito menos quilômetros do que eu tinha feito e tal. Aí veio os staffs dos outros atletas e foram lá e foram conferir e viram que o que marcava na minha bicicleta... Não, o que marcava na bicicleta estava certo com o caderno e a anotação de todos os staffs. E era o problema de cronometragem do chip que estava na minha bike com o tapete que dava o contato, que contava as voltas, né? Não estava computando. Sim, não estava então, com 800 quilômetros, eles estavam tentando me tirar 150 quilômetros. 150 quilômetros é muita coisa. E eu estava em terceiro lugar nessa hora. Eu estava em terceiro lugar na prova. E aí os caras vieram e falaram, não, pode ficar tranquilo. O que marcar no teu ciclo, a gente vai aceitar como verdade. Isso é um circuito de volta 7 ou... quilômetros. 7 quilômetros? 7 quilômetros dentro de um parque. E aí, beleza, quando eles falaram que eu valeu o que estava na minha bike, aí eu relaxei, entrei no estado de fluxo energético e comecei a acelerar. E aí, depois de 800 tendão quilômetros... rompido. Sim, eu sentia dor, mas eu não estava dando atenção para aquilo, eu estava simplesmente pensando, eu vou buscar. E eu comecei a pedalar 40 por hora. 40 por hora. E aí, só que eu já não era mais eu era só uma energia na bicicleta. Então, em vez de estar cansado ou limitado pelo meu machucado, eu estava mais poderoso. E aí eu passei o segundo colocado e fiquei em segundo. E aí eu tinha 422 quilômetros para buscar o primeiro colocado. E eu fui nessa prova para bater o recorde mundial. Correndo daí? Correndo. Faltava 400. Acabou 800 quilômetros de bike para lembrar que assim, beleza, acabei, rompi a porra do tendão, deu uma mó merda. Tu ainda ultrapassou um cara e daí tu fala assim, agora eu tenho que correr 400 km. 422 km. Não roube meus 22 km que ficou pesado isso. Eu ia perguntar se tu lembra. E aí, beleza. Aí tem a transição, né? Que aí eu tiro o capacete, guardo a bicicleta, tiro a sapatilha e vou colocar o tênis. Quando eu vou colocar o tênis, aí eu olho pro meu pé. E da minha panturrilha até o meu calcanhar era uma coisa só. Os mexicanos falavam pata de elefante do brasileiro. Aí meus dedos eram umas bolotinhas, as unhas desrolando do dedo, assim, de tão inchado que estava. E eu não conseguia articular o pé mais. Aí vieram os médicos, 2 americanos e um argentino. O argentino ainda era da prova. Aí ele veio, olhou pro meu pé. E aí falou assim, cara, eu sinto muito. Tua prova terminou. Aí eu comecei a rir, óbvio. E aí eles falaram, cara... Você não vai conseguir caminhar com o pé do jeito que tá. Sempre me embarga falar disso, porque, cara, eu fui muito forte, cara. Eu fui muito forte. E aí, você não vai conseguir caminhar com o pé do jeito que tá. Aí eu falei, então tá tudo bem, porque eu não vou caminhar. Eu vim aqui pra correr. Aí eles começaram a rir. E aí eles disseram, você vai sentir uma dor absurda. Eu falei, disso eu não tenho a menor dúvida, mas eu vou correr 422 quilômetros. 422 quilômetros. E eu sempre tive a perna direita muito forte, assim, minha perna, por a minha falta de coordenação, me acompanha até hoje, então a minha perna esquerda, ela meio que acompanha, assim, mas ela não é a mesma coisa que a direita, a minha direita é elite mundial, assim, né? Eu falei, cara, eu posso confiar na minha perna direita, eu vou correr 422 quilômetros com uma perna só. Eu falei isso. Caralho, mano. E aí eu falei, me empresta um tênis, cara. Me empresta um tênis que caiba no meu pé e vocês vão ver que eu vou correr. Aí veio um outro americano que estava assistindo, eu calço 42, ele me trouxe um 44. Eu calcei o tênis. Aí eu falei,
422, uma perna só e tem um francês na minha frente para eu buscar. E aí eu começo a correr, e aí eles olham o idiota do brasileiro mancando, sozinho, sem staff, sem ninguém ali, e eu correndo, vou pegar. Esses primeiros 100 metros, esse primeiro 1 quilômetro, tu lembra? Não, é mais vontade até do que tudo. Até entrar num estado, assim, ou... Não, porque eu sentia dor, mas não me preocupava. Minha perna direita dava conta. Só que quando deu mais ou menos uns 120 km correndo, eu piso com o pé direito e o pé escorrega, assim. Aí eu pensei, putz, rasgou o tênis, né? Tava folgado, né? Esse pé tava bom, então o tênis tava bem folgado. Deve ter rasgado o tênis. Aí eu paro para olhar o tênis estava ok. Quando eu olho para a minha meia tava toda vermelha. Cheio de sangue. Aí quando eu vou tirar a meia aqui assim, eu puxo a meia, a sola do pé faz assim, abre uma boca de jacaré. Aí descolou essa parte dos dedos aqui, até metade do pé, ela fez assim, ó, ela abriu. Não era uma bolha, assim, ela descolou a sola do pé. Porque aí eu fiquei do pé direito. Aí eu só quero o pé bom. Aí eu não tinha pé. Não tinha mais pé para correr. Aí eu comecei a chorar pra caramba. Aí eu calcei o tênis rapidão, assim. Porque se os médicos vissem que eu não tinha mais pé, eles iam me tirar da prova. E aí eu comecei a caminhar assim. Aí, por quê? Mas por quê? Por quê? Aí entrei no estado de vítima, assim, né? Tava morrendo de medo. E aí, por que isso foi acontecer? Por quê? Por quê? Como é que eu vou fazer? Faltava 300 quilômetros. Como é que eu vou fazer 300 quilômetros sem pé? Né? E andando com dificuldade. E aí, cara, tu descobre que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia é capaz de conceber. Porque aí eu comecei, primeiro veio aquele sentimento de vítima, de lamentação, lamentando os infortúnios, né? Cara, os caras contaram minhas voltas erradas na natação, tive que nadar 3 km a mais. Os caras erraram minhas voltas na bike. Aí tive que cair, tive que me machucar. Aí eu vou correr e me arrebento. Porra, cara, o que eu fiz de errado para tudo isso? Aí eu começo a olhar para as coisas e aí eu percebo que a gente nunca tá sozinho, nunca. E aí eu olho para o céu e o céu é um azul que é uma cor diferente. Eu olho para as árvores, parece que tem holofotes em cima da árvore. Eu olho para as pessoas, parece que todo mundo me ama. Eu começo a lembrar de todo mundo que existe, de todo mundo que torcia por mim, de todo mundo que acreditava em mim mais do que eu mesmo acreditava. E aí eu lembrava do meu pai. E aí tu falou a vida inteira. Eu falava assim, pai, sozinho eu não consigo sair daqui. Mas se tu correr comigo, a gente ganha essa prova. Aí, tipo, ele se materializa do meu lado e a gente começa a correr junto e eu começo a pisar, eu não manco mais, eu piso normal no chão. As duas pernas, 100%. As duas pernas normal. E eu começo a pisar, eu sinto a dor, mas a dor não me incomoda mais. O objetivo que eu tenho, a vontade de estar ali, o sentimento de gratidão por ter tanta gente que me ama, por estar ali fazendo aquilo que eu escolhi fazer, tendo numa prova mais difícil do mundo, com os caras mais fortes do mundo, e eu ser um desses caras e ter chance de ser o melhor de todos, cara, isso era muito maior do que qualquer dor, de qualquer dificuldade. E aí eu começo a correr e começo a acelerar e eles olham pra mim assim, you crazy, this is impossible. E eu começo a chorar e rir e eu falo, isso é só um deca. E eu começo a acelerar e o francês começa a olhar pra trás e o francês começa a ter medo de mim. O treinador do francês vai de bike do lado dele dizendo que ele não pode deixar eu pegar, que eu tô sozinho, cara, eu tava sozinho indo pra cima do cara. E aí eu corro até o final. E eu perdi a prova, terminei em segundo lugar. E o francês esperou eu cruzar a linha de chegada. E o francês, ele não abraça, né? Ele te beija no rosto, mas ele não abraça. Aí ele esperou, quando eu cruzei a linha de chegada, aí ele me abraçou forte, começou a chorar. Ele falou, cara, essa distância é brutal de várias formas, cara. Fazer do jeito que você fez é impossível. Aí ele me deu um beijo, assim, chorando, cara. E aí veio um outro francês aí, que também, mais velho. Ele veio e falou, cara, teu desempenho foi extraordinário, cara. Você é o verdadeiro campeão. Pra mim, você é o campeão de coração, ele falou. Aí eu pensei, cara, eu fico satisfeito com o campeão de coração.
Cara, essa história dessa corrida, ela é bizarra, assim, de muitas formas, assim, sabe? Por isso eu sempre cito a frase de que você nunca sabe o quanto é forte, até que ser forte seja tua única opção. Porque em 2016, que eu fiz os 5 Ironman, eu ganhei com 4 horas de vantagem do segundo colocado. Eu tive alguns imprevistos e tal, mas não foi nada. Eu terminei fácil, sem dor, sem nada. A única certeza que eu tinha quando eu cruzei a linha de chegada é que eu podia fazer o Deca. Entende? Então, tem uma frase do Steve Prefontaine que ele diz que um esforço medíocre pode vencer uma corrida e um esforço extraordinário pode perder uma. Que vencer a corrida não significa que tu fez o melhor que você podia do início até o fim. Mas o Deca foi... Não, o Deca foi a grande vitória, assim, sabe? Foi uma derrota linda, assim, que... Derrota porque o cara chegou na minha frente, mas, cara, não representa nada, sabe? Olha, o que tu falou antes do quanto é a tua vida, é uma composição de tudo que tu passou, é a definição que tu fez ali do Deca. Foi o que tu falou, foi o teu pai, foi toda a história dos momentos de dificuldades que tu teve. Sim. Assim, é um negócio que eu sempre falo e que serve de conselho pra todo mundo, cara, independente do que faça da vida, que eu falo sempre, cara, honra a tua história. Não vive no passado, mas honra a tua história. Lembra de todas as vezes, cara, que a vida tentou te botar no chão e te fazer ficar lá. E de todas as desgraçanças que você já passou, não esquece, cara, não apaga da tua memória. Não importa de onde veio, que tipo de dificuldade foi, lembra. E lembra que todas elas você levantou e você prevaleceu. Por isso que você está aqui hoje. E quando você consegue honrar a tua história toda e lembrar de todas as dificuldades que você passou, e você automaticamente vai lembrar de como você foi foda em todas elas para poder prevalecer. E aí você chegou aqui. E aí quando você fizer isso no meio de um novo desafio, você vai condensar aquele você foda de uma vida inteira e condensar naquele novo você de hoje, naquele você que você se tornou agora. E aí, cara, os teus feitos não tem limite. Não tem limite. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas, beleza? Valeu!